Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Isaac mandou R$35 e disse: boa noite a todos, mas principalmente ao Rasta, que ostenta uma beleza de apuro quase metódico, tão irretocável que chega a constranger a estética comum. Embaixadores, o que vocês acham da crítica que Scruton faz ao beat contínuo e padronizado na música popular no livro The Aesthetics of Music? Ele estava mandando a real ou ele estava apenas se posando com um monóculo e um vinho em Barcelona? Cara, o Scruton era um cara que pensava em música de uma maneira muito cerebral e não para o bem, certo? E me parece que ele não pegou algo muito importante, que é o Victor Zuckerkandl. Poucas pessoas conhecem o Victor Zuckerkandl e as reflexões que ele fez de música. Tipo, no Brasil mesmo, que fale de música dentro da usando a chave que o Victor Zuckerkandl nos deu, eu só conheço eu mesmo. Tá, eu já vi um cara falando do livro, eu já vi um estudante de música falando do livro, dando uma resenha do livro The Sense of Music, tá ligado? Agora, aplicar aplicar de alguma forma, só eu mesmo, na clínica do analfabeto musical, né, e na aula que eu dei pro curso Vitor, por sinal, bota aí a clínica do analfabeto musical pra galera conhecer. Opa, aí sim, embaixador. Aí, ó. Tá aí, ó. Na clínica do analfabeto musical, você vai entender o que é que eu quero dizer com isso. O Scruton, ele não percebeu que Opa. Cadê? Posso volta aí para Entre aí na clínica do analfabeto musical. Botei, não percebeu, certo, que essa emancipação do beat, ela é consequência, eu diria quase que inevitável, né? É aquela coisa, um pequeno desvio no início, com o passar do tempo vira um grande desviozão assim, e você não consegue notar aquela coisa ali no início. Essa parada da emancipação do ritmo, ela tá dentro da própria estruturação do que a gente chama de música erudita. Tá entendendo? Quando o Bach criou instituiu o temperamento, quando o Bach percebeu que dava para você deixar os semitons por igual, porque as forças tonais permaneciam intactas, né? E é isso que o Scruton tem consciência das forças tonais, mas ele não percebe que elas são uma realidade mais fundamental, porque o Scruton é meio kantiano, tá ligado? Então, a visão de espaço musical pro Scruton, ela é só por analogia mesmo, tá entendendo? Ela não é vista como o Zuckerkandl vê, como um campo de forças de fato, né? Então, quando o Bach iguala o temperamento, você libera as vozes para serem encadeadas. Você pode mover centros tonais, você pode colocar um violino para tocar com um cravo e para colocar com um instrumento de sopro, e aí você vai melhorando a possibilidade de polifonia. Ao melhorar a possibilidade de polifonia, você precisa que as diferentes vozes tenham uma medida de tempo em comum. Certo? No canto gregoriano não tem isso. Tá entendendo? O ritmo ele é muito mais livre. Tem ritmo? Tem pulso? Tem. Mas ele é muito mais livre, né? Porque a preocupação no canto gregoriano não é de aumentar a polifonia nem nada, porque ele não é algo que pensa em progredir, né? Ele está preocupado com outra coisa. No momento que o Bach institui o temperamento e as vozes começam a poder ser usadas encadeadas umas com as outras, surge a necessidade de reduzir tudo a um mesmo pulso.
Ao fazer isso, você parece que está juntando as coisas, mas você acabou de separar a música num terceiro elemento, que é o tempo. Tá entendendo? E ao fazer isso, com o crescer com o desenvolver da música, esse aspecto horizontal que tinha das melodias se encadeando vai se cristalizando em estruturas verticais, na harmonia que a gente vai chamar de harmonia funcional, né? Aí separa tudo, velho. Separa melodia, separa harmonia, separa ritmo, e aí as coisas vão se desenvolvendo separadamente, e a técnica, né, que é algo tão, como é que eu posso dizer, tão presente na cultura ocidental, vai fazendo com que esses elementos vão se separando de maneira quase diabólica, assim, né? Então, esse pequeno ajuste ali no início gera essa separação, tende a gerar essa separação. Você vai ver, né, que você vai ter compositores que são grandes melodistas, como Tchaikovsky, você vai ter compositores que são grandes harmonistas, como Wagner, né? Você vai ver que tem compositores que são grandes no ritmo, no uso do ritmo. Aí talvez Stravinsky seja o maior exemplo disso, né? Tipo, a obra que caracteriza a modernidade como uma explosão, né? Como o próprio Modris Ekstein coloca no Rites of Spring, né? Ele caracteriza o modernismo como a explosão e o espetáculo, né? Então, o próprio Stravinsky é um grande expoente disso daí, que é o quê? Que é a harmonia levada ao seu paroxismo e o ritmo levado ao seu paroxismo. Então as coisas estão tão desenvolvidas que não é muito difícil para o homem na cultura popular pegar algum desses elementos e simplesmente ir se especializar nele. E no caso, isso aconteceu com o ritmo, né? Até porque no momento que essas coisas vão se separando, também vai aumentando a necessidade de, em cada época, ter uma coisa nova, ter uma nova explosão. Uma coisa que na música eclesiástica, por exemplo, ninguém tem essa preocupação, né? Ninguém estava preocupado em evoluir o canto da igreja, nem nada, porque o propósito da música era outro, né? Já na música clássica, não. Se um compositor clássico pega e repete aquilo que outro fez, vira tipo, música de filme, né? Só que sem filme na época. Então a coisa ficava meio... A galera queria a novidade, né? Então essa necessidade de novidade, ela já está intrínseca à própria formalização da música erudita. Então, se você odeia funk, tá entendendo? O culpado disso, de certa forma, é a própria música erudita, sinto dizer. Entendeu? Mas como as pessoas não fazem essa análise que existem forças reais dentro da música, e as pessoas estão preocupadas sempre no juízo de gosto, no bom vinho em Barcelona e tal, tipo, as pessoas normalmente não conseguem acompanhar o raciocínio que leva uma coisa a outra. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.